Muy buenos días. Hoy sábado 12 Muito bom dia, hoje é sábado, 12 de junho deste año de julho 2025. deste ano de 2025. Envío un saludo muy especial Envio al uma saudação misionero muito Bermúdez especial ao Marín, missionário Miguel Bermudes e a todos Marim, os a todos os ministros ministros e a todos os irmãos que hoy que hoje están reunidos en algunos estão lugares. reunidos em alguns lugares. Es realmente Realmente bendición é uma poder grande saludarlos bênção poder saudá-los y e platicar con ustedes conversar unos com momenticos vocês uns momentinhos alrededor de la em palabra torno da palavra y e ver así lo que ver en assim este tiempo final aquilo que neste tempo Deus está final levando Deus a cabo. está realizando, fazendo, y e estar conscientes estar conscientes que toda bendición que toda bênção tiene tem condiciones condições, tem pré-requisitos y que estamos e que estamos supuestos a llegar supostos a levar ou a esos requisitos, a llevar cabo preencher, esos requisitos, realizar, esas fazer condiciones esses pré-requisitos, para poder essas recibir condições para poder receber bendiciones. Pueden as tomar bênçãos. asiento Podem algunos minutos. assentar-se por uns minutos. Estaba Eu estava leyendo lendo mensaje de reproche a por mensagem causa de la reprovação por causa da palavra. palabra. Y miren, nos dice E olhem, hermano nos Branham diz o aquí reverendo William Branham, nos fala aí, en este mensaje, nesta dice, hace mensagem poco diz, tiempo, faz pouco tempo atendí el caso de atrás una eu niñita atendi enferma. o Aquí está caso na de uma página 10. menininha doente, aqui está isso na página 10. Hace pouco tempo atendi Faz el pouco caso tempo de atendi una o caso niñita de uma enferma. menininha doente, Por enferma, discernimiento, e por busqué a toda la discernimento familia busquei para toda a saber família, si había algo fui que em toda a debía ser família para puesto ver en se orden tinha algo que para deveria que ser Dios colocado obrara. em ordem Deus para que Deus sanará, operasse. Deus curará, pero mas com uma é condição. sob uma condição ou Lo debaixo único de que condições. A encontré única coisa que eu foi que a achei madre foi que de a la mãe niña da criança creía que cria não era ou correcto acreditava tomar que não era medicina. certo tomar remédios. Isso Ou seja, um ele fez chequeo uma checagem, ele chequeou ou checou lugar o lar, a casa, para ver se havia algo examinou a casa para ver se tinha de lo cual algo sobre o fuera qual motivo para fosse que la niña motivo para que a estuviera menina enferma. E estivesse lo que encontrou doente. E o que ele achou que la madre foi que a mãe, não creía en las ela não medicinas. cria, não acreditava E nos não le dava medicamentos e ela não medicinas a la dava niña. os medicamentos O sea, para vamos a dizer que criança. tenía catarro, pero Vamos no le dizer dava que ela tivesse a medicina catarro e não correspondiente dava al catarro. os medicamentos para catarro, vezes remédio para catarro. que Tem vezes encontramos que pessoas nós porque vemos não pessoas que, porque elas creem não nas medicinas. creem ou acreditam na Vean medicina, nos remédios, e vejam vocês uma que ocasião quando teve uma vez quando Una hermana uma irmã, de la misma congregación aconteceu allí com del hermano uma irmã da mesma congregação do irmão Ele- Branham, Branham, ella decía que ele ou ela falava que o irmão Branham pregava sobre cura divina e sobre todas essas coisas e Não sei se usava ela lembra óculos. que Não também sei em se é alguma essa ocasião mesma que uma vez ela disse, se ele- que mas se ele tan pronto tão logo um de seus filhos adoece, ele manda a esposa rapidamente para o hospital para levar a criança para que lhe deem aquilo que é necessário para curá-lo. Também fala sobre a gripe. uno debe ser A pessoa deve ser Responsável responsável, com deve ter responsabilidade nessa pelos parte. seus filhos nessa questão E ou por- parte. que uno crea Porque a pessoa crê ou certas creia coisas, em ou certas seja, coisas, ou seja naturalista, naturalista, cada um e isso cada um livre tem de- livre-arbítrio, livre escolha Pero- para isso, mas no le pueden imponer eso vocês al não niño. podem impor isso por uma criança. Hay medicinas que Existem contrarrestam remédios certas que enfermedades, combatem já certas provadas, doenças e já estão provadas, certificadas e já provadas. estão certificadas e comprovadas, Cada padre mas é cada pai responsável é pelos responsável filhos, pelos seus nadie filhos los e tem obliga, livre-arbítrio, nem é ninguém os obrigado para obriga e hacerlo. também não é Pero obrigado miren, para hermano fazer Branham isso. se Mas encontra vejam, com esta o irmão situação assim. Branham está com essa condição ou situação aí, Dice, lo único que encontré ou esse fue que la problema, a madre única de la coisa niña que eu achei foi que a creía mãe da criança que não era cria correto que não tomar era medicina. certo tomar remédios. Eu lhe dije, E eu falei, "Hermana, irmã, quítese eso de la tire cabeza. isso da sua cabeça. Dele las medicinas a la Dê niña. o remédio para a Deus fará criança. saber. Deus sabe disso, Agora, Deus sabe não há das nada coisas. Agora não incorreto tem em nada tomar errado medicinas. em Não, tomar pero remédios, se não. es Mas assim diz o Senhor, se é o está assim bem. diz o Senhor, está bem, está certo. Não temos Se for o a assim Sara diz o Senhor. e a Agar. Nós vemos Sara e Estavam Agar
Agar. Elas estavam tentando manufaturar ou produzir algo para ajudar Deus a cumprir a sua promessa, ou seja, porque Sara já era de idade e ela dizia, como é que é possível que comigo e através de mim Deus vai trazer esse filho prometido, eu já sendo velha? É melhor eu dou Agar para ele, para que Deus cumpra isso através de Agar, para que Abraão se achegue até Agar e através deles, pois Deus cumpra essa promessa. Nós não podemos desviar os passos que são necessários, se desviar dos passos que são necessários, nem tentar manufaturar ou produzir uma promessa ou produzir algo, manufaturar algo, porque Deus não está nisso. Bem melhor, o que traz ou que isso traria seriam dificuldades, problemas. Agora vejam. Diz, não tem jeito que você possa, a palavra de Deus se cumprirá, independentemente, até mesmo quando as circunstâncias sejam contrárias ou adversas. A única coisa que você pode fazer é permanecer na palavra e dizer, é dessa forma, é desse jeito, e guardar a palavra. Possivelmente, os amigos de Abraão diziam para ele, bom, pai de nações, quantos filhos tu já tens, pai de nações? E assim zombavam dele. Eles sabiam, certamente eles sabiam, com certeza sabiam, conheciam sobre isso, porque Abraão deve ter lhes falado, eu vou ser pai de nações, falando, ela era estéril e diz que vai ser pai de nações, mas Deus já tinha dito isso, não importam as circunstâncias, Deus iria cumprir isso. Mas muitas vezes acontecem coisas fora da vista humana, do raciocínio humano. Acontecem promessas da parte ou a favor de Deus, Deus as dá em situações contrárias, coisas que humanamente o ser humano pode dizer que isso é impossível. Mas vejam vocês que tudo isso é para que saia aquilo que tem no coração das pessoas, se creem ou não creem nas promessas que Deus prometeu ou fez. E assim zombavam, não é? Este não é o tempo igualzinho, não é o mesmo tempo quando oramos por algo e não acontece, aqui tem um cego, um surdo e etc. Venha e cure-o, curador divino, cure-o, curador divino. Você não percebe, não se dá conta que é o mesmo demônio que na cruz falava, se tu és o Filho de Deus, desce daí. Se tu és Filho de Deus, transforma essas pedras em pão. Vendaram os seus olhos e adivinha quem te bateu, falavam. Isso nós estivemos falando sobre isso durante esses dias. Ele pôde ter feito tudo isso que pediam para ele. Mas Deus não está para satisfazer ninguém. Ele está para cumprir aquilo que Ele fala, aquilo que Ele prometeu e aquilo que Ele disse na sua palavra. Ele pôde ter feito tudo isso que pediam para ele, mas onde estaríamos hoje se ele tivesse fraquejado, cedido? Vejam, é por isso que essa parte da história de Jesus e dos profetas que se mantiveram, ficaram do lado da palavra, se manteram do lado da palavra, e Deus, através deles, as cumpriu. Porém, também nós vemos a outra parte que quando eles saíram, tiveram problemas, até mesmo muitos deles sofreram muitos deles sofreram muito, depois viram que, por terem saído, provocaram certos problemas, que depois eles ficaram se lamentando. Aconteceram consequências. Vejam o caso de Moisés, que Deus lhe disse que ele falasse para a rocha pela segunda vez. Na primeira tinha que ferir a rocha e representa a primeira vinda do Senhor. Agora vejam que na segunda não era para ser ferida. E ele saiu da ordem divina, daquilo que Deus lhe falou que fizesse, e ele feriu a rocha. E aí, isso
aí nós podemos ver, não podemos ver que não provocou, ocasionou que não desse água, porque ele estava suposto a falar e se supõe que não daria água ou desse água, porque a ordem foi que ele falasse. O mandamento foi que ele falasse, mas vejam vocês que ele aferiu e mesmo assim aferiu aí, bateu nela, depois bateu nela e vejam, deu água, produziu água. Qualquer um diria, mas era uma questão de dar água. O problema era dar água. Poderiam dizer, qual é o show, qual é o problema? Era uma questão de dar água para o povo. Um povo que estava com sede, sedento. E esse problema estava aí aos olhos humanos, pois já tinha dado água. Para que aborrecer Moisés, ralhar com Moisés, brigar com Moisés? Agora aí estava em jogo, a glória de Deus estava em jogo aí. Não podia ferir a rocha, tinha que falar com ela. E as consequências aí foram que Moisés não entrou, não fez o povo entrar na terra prometida, tal como tinha dito no princípio, no início. Ele lhe disse que ele libertaria e através dele libertaria esse povo e os faria entrar na terra prometida. E olhem, qualquer um diria, mas então o próprio Deus falhou, porque ele falou com Moisés que ele falasse para a rocha e iria dar água, e Moisés aferiu e deu água. Podemos ver aí que Moisés aí ficou bem melhor posicionado do que o próprio Deus, porque Deus tinha dito que Moisés iria tirar o povo, libertar o povo, e que Moisés os ia introduzir na terra prometida. Agora, esse é um grande mistério, e sobre isso vemos que Deus sim cumpriu a promessa de fazê-los entrar na terra prometida. Porém, mas que porquanto Moisés fez isso, ou fez assim, não foi Moisés quem os fez entrar, os introduziu, foi o próprio anjo do pacto, mas através de outro véu de carne, foi através de Josué. E já o tinha aí sendo preparado para esse propósito ou razão. Deus sempre tem uma saída para tudo. Por isso você diz ou fala em alguns casos, eu cheguei até aqui, eu não vejo nenhuma saída. É possível que com isso aqui, até aqui eu cheguei. Você, ao ser um atributo de Deus, não pode pensar assim, porque Deus tem saída para tudo. Portanto, em qualquer situação ou condição da sua vida, sempre Deus terá uma saída para você. Deus sempre tem uma solução. E você, como um atributo de Deus, você não pode ser mesquinho com você mesmo ou consigo mesmo e se engessar e dizer que chegou até aqui. Não, aí é onde Deus então se glorifica. Agora vejam vocês que sempre Deus os introduziu, os fez entrar na terra prometida, e foi através de Josué. Já tinha-se o homem aí com um nome, já tinha o homem aí com um nome novo, porque o nome lhe foi mudado, trocado, com o qual os introduziu o povo hebreu nessa terra prometida, que lhe foi dada por mandamento divino, por ordem divina, por decreto divino. Agora, olhem aqui, ele continua dizendo, mas onde estaríamos hoje se ele tivesse cedido ou fraquejado? Eles não conhecem o plano de Deus. Assim como com Abraão, acontece hoje, tal como aconteceu com Abraão. Você orou aqui por essas pessoas e não foram curadas. Isso não importa, não interessa. Se eu orar hoje por 10.000 doentes e amanhã eles morrem, amanhã pela noite eu voltarei a ungir os doentes, os enfermos e a orar por eles. Deus disse isso, Deus prometeu isso. E eu creio nisso. Não importa o que eles digam ou falem, sempre haverá zombadores, sempre existirão. Essa é a afronta por causa da palavra. E Deus nos livre de fazer parte ou ter parte, conversar, falar, compartilhar com esses zombadores.
Lembrem-se o que nós falamos nesses dias, e aqui ele repete isso, são demônios, são espíritos da quinta dimensão, que tentam mudar, fazer com que os olhos virem ou sejam trocados e colocar dúvida na mente do escolhido de Deus, desviar os olhos. Não tenha nada a ver com isso, com eles. Não se identifique, não vai ser que confundam você, te confundam, o mundo te confunda, ou você seja confundido como um deles. Essa é a afronta por causa da palavra. Abraão permaneceu fiel na palavra e no fim ela se cumpriu. A primeira afronta foi o ser estéril. Essa foi a primeira. Sara tinha 90 anos e ela não podia ter filhos. Abraão, com 100 anos, também já era estéril. Mas a palavra de Deus tinha dito que Sara seria a princesa e a mãe da criança que nasceria por nascimento. Ou seja, que seria através dela. Eles suportaram a zombaria, mas não duvidaram da palavra de Deus. Vejam, muitos ficam zombando da igreja noiva neste tempo do fim, o qual, através dela e por ela, Deus deu à luz a esse filho palavra, o cumprimento da vinda do Senhor através dela, e muitos zombaram dela, apontaram ela, criticaram ela, e tiveram muitas zombaria fizeram dela por ela ter aceito essa palavra e por ter dado luz a esse filho. Aleluia, Deus sempre cumpre a sua palavra. Nasceu Isaac, e a sua semente é como a areia do mar ou as estrelas do céu. Deus responde a sua palavra, sim, esterilidade no princípio, depois Isaac. Esterilidade no princípio, ok, tudo bem, mas vejam, depois nasceu, o filho nasceu, depois Isaac. A mesma coisa com Zacarias e com Elizabeth. Ele pôde ou poderia ter escrito, um anjo se apareceu a mim, disse que teríamos um filho, eu não posso falar, estou mudo, ficarei mudo até que o menino nascerá e será o profeta do Altíssimo. Fará a introdução da estrela da manhã, porque ele é a estrela da manhã. Jesus na sua primeira vinda, Cristo na sua primeira vinda e na sua segunda vinda. E isso está em Apocalipse capítulo 2, versículo 28. Ele é a estrela da manhã. Quem vencer, lhe darei a estrela da manhã. E vejam também Apocalipse 22, 16. Eu sou a estrela raiz e a linhagem de Davi, a estrela resplandecente da manhã. Será o precursor do Messias. Que zombaria tiveram que sofrer ou ter. Era tanto, o vexame era tanto que a Escritura diz que ela se afastou, se isolou, se escondeu, mas ele permaneceu com a palavra. Na palavra, ele diz que se escondeu, Elizabeth se escondeu. Eles rejeitaram a popularidade, o ser popular, as modas e os costumes ou hábitos. Rejeitaram se misturar com aquela turba, um monte de incrédulos e com as coisas do mundo. Tiveram que fazer isso para permanecer na palavra de Deus. Você hoje faça a mesma coisa. Separe-se de tudo, com exceção de Deus. Não o que a igreja faça, senão aquilo que você, como indivíduo, individualmente faça com Deus. Isso aqui é pessoal, entre você e Deus. Olhe o que Deus deu tanto para Zacarias quanto a Elizabeth. Tinham morrido quando Jesus veio, mas quando o seu filho João saiu do deserto, como assim diz o Senhor, Jesus disse, não nasceu homem de mulher maior do que ele. Amém. Ela sofreu o vexame da esterilidade e se manteve na palavra e deu luz a um filho. Não existe uma raça de gente mais numerosa do que os judeus, como a areia do mar e como as estrelas do céu. O que foi que aconteceu? Aconteceu com a minoria, um filho. Aconteceu na minoria lá e nasceu esse filho, um filho, um.
Veja o que eu estou tentando dizer. Só foi necessário um filho, foi necessário. Foi necessário só um filho, foi necessário para sacudir, abalar as nações e demonstrar o Messias, mostrar o Messias. Só foi necessário um que obedecesse. Deus só precisa de um homem. E ele escreve aqui neste parágrafo do lado, visão da carpa, tenda. Porque aí nos é mostrado aí que nessa visão o irmão Branham diz que ele viu a coluna de fogo falar com alguém que estava mais acima, ou seja, estava falando com uma pessoa. Ele, o que ele precisava no fim do tempo era de um que sacudiria, abalaria as nações, estremeceria as nações. Mas, primeiro, esse estaria realizando, fazendo uma grande obra no meio da igreja, porque ele vem, diz a Escritura, que ele vem para levá-la. E ele esteve, como diz a Escritura, que ele vem como ladrão na noite. Portanto, ele está na noite, que é este mundo gentil que está em trevas, está em escuridão, mas a igreja noiva tem essa luz, a qual ela está falando, dando a conhecer esse mistério da sua vinda, que contém os trovões, a fé de rapto, e preparando-a para levá-la para a sua casa. Agora vejam que com esse Deus está realizando, fazendo uma grande obra no meio do mundo, no meio do reino dos gentios, realizando, fazendo uma obra para a noiva, com a noiva, para a noiva, dando para ela o que ela estava esperando e necessitando, precisando, essa fé de rapto e de trasladação. Agora diz, fazia-se necessário um que obedecesse. Deus só precisa de um homem. Ele, o que ele quer, é um homem debaixo do seu controle, onde pôr a sua voz. Como ele agrada conseguir achar um homem, encontrar um homem. Ele teve um Noé, teve um Moisés, um Jeremias, um Elias, um Eliseu, um João, um Sansão. Enquanto ele possa ter um homem sob seu controle, essa é a sua voz. Ele pode falar através desse homem, ele pode condenar o mundo. Aí ele está falando do sexto selo, já em plenitude, porque tudo o que os profetas realizaram, fizeram em cada era e em cada dispensação no Antigo Testamento, estava mostrando, refletindo, tipificando aquilo que faria o Verbo, a palavra, na sua primeira vinda. E também estavam tipificando, refletindo o que ele faria na sua segunda vinda. E os do Novo Testamento, os profetas do Novo Testamento também estiveram tipificando, refletindo, representando o que o Senhor estaria na sua segunda vinda fazendo, realizando, levando a termo. Agora continua dizendo, quanto se deseja profundamente achar um homem que esteja submetido a ele, um homem a quem eu possa falar com ele, que a minha voz possa ser conhecida, um homem que seja capaz de resistir à zombaria, mas que eu faça escutar a minha voz, assim diz o Senhor. Um homem que possa o quê? Resistir à zombaria. Agora vejam, o que se ele, na sua primeira vinda, tivesse fraquejado, cedido, diz o irmão Branham, que então, onde nós estaríamos então? Agora, se na sua segunda vinda esse instrumento fraquejar, ceder, onde nós estaríamos ou ficaríamos? Portanto, assim como obteve a vitória na sua primeira vinda, obteremos a vitória e ele obterá a vitória na sua segunda vinda. Ele escreve aqui do lado o quartinho. Porque vejam vocês que ele falou no livro de citações, em vários lugares,
falou que a sua voz estaria sendo falada, escutada, mas que não iriam ver ele. Agora vejam como tudo Deus foi indo cumprindo tudo isso de uma forma simples. Em um dos parágrafos do livro de Citações, olha, onde ele conta a visão da carpa, em uma partezinha aqui, na página 13, parágrafo 100, mas que continua na página 14. Tem uma partezinha aí que ele fala: eu queria ir ao Arizona durante esse tempo e fixar, colocar a carpa, a tenda, e aí eu iria ter na visão este pequeno lugar do ladinho, está falando do quartinho de madeira, assim como ele tinha me dito, e como fazê-lo, onde eu não estaria na presença das pessoas. Vocês, o microfone saindo lá fora, falando de tudo isso. Ele disse, isto não será personificado, imitado, e aí desenha uma estrela de Davi do lado esquerdo. E aí, então, nesse tempo, quando isso passasse ou acontecesse, ficaria do lado. Mas então vocês poderiam ouvi-lo. Mas as pessoas, a gente é quem opera esse dom, não sou eu não tenho nada a ver com isso. É só me submeter e vocês mesmos fazem a operação disso. Vossa fé é quem faz isso. E escreve fé e também escreve era o dom. Agora vejam como ele coloca, põe, assim diz o Senhor, a voz de Deus, em um quartinho de madeira. Lembre-se que também essa é a alma, representa a alma desse instrumento, a câmara secreta e também, fisicamente, o quartinho de madeira. Mas tudo vai se cumprindo de uma forma tão simples que depois chegará o momento, um instante, onde plenamente já se estará cumprindo na forma do jeito em que já foi visto. Ou seja, que as coisas primeiro acontecem de uma certa forma ou maneira e depois plenamente se cumpre na maneira, na forma em que Deus já o tinha dado a conhecer, em visão, e neste caso para o reverendo William Branham, no cumprimento da visão da carpa, da tenda. Agora vejam, na página 5A também nos fala alguma coisinha aí sobre isto. Página 5A, parágrafo 40. Ele diz aí, olhem para mim, apenas por um instante. Perturbação na audiência, barulho perturbador na audiência. Estarei muito contente quando eu tiver meu quartinho para mim. Ou seja, esse é o ministério de Elias falando aí, porque aí está representando a Elias na sua quinta manifestação, que vem junto com Moisés. Então, eles só o escutarão através de um microfone. E aí ele escreve o quartinho e o microfone do lado esquerdo. E em cima escreve a carpa, a tenda e o quartinho. Agora vejam como, de que forma ele nos mostra e põe aí o quartinho, põe aí o microfone e também põe que se ouvirá ou será ouvida a voz sem ele estar presente. Ou seja, vamos dizer que vocês agora estão escutando a voz, mas fisicamente não estão vendo quem está falando. Se não é que tem agora o sentido do ouvido, é a voz. Senão que agora tem o sentido do ouvido, é a voz. Moisés, quando Moisés estava aqui no monte, ele viu essa sarça e viu que não era consumida por essa chama. Ele não viu nenhum ser, senão que ele escutou, ouviu uma voz.
Agora, o irmão Branham viu a coluna de fogo falando com alguém. Ele não coloca essa pessoa falando com outra pessoa. Ele vê a mesma coisa que ele teria visto se estivesse olhando no tempo de Moisés. Ele estaria vendo Moisés e a essa coluna de fogo falando com Moisés. O que o irmão Branham viu no cumprimento da visão da carpa teria sido ou seria a mesma coisa que ele teria visto se ele tivesse sido colocado naquele tempo de Moisés. Agora, vamos continuar aqui na página 11. Diz: não perca isto, eu vou dizer algo. Vejam as filhas da prostituta, ela pôs as nações sob o domínio político das denominações, a prostituta e suas filhas. Vejam a grande geração tão numerosa das denominações e quão poucos são os justos. Primeiro, esterilidade. Depois, o filho. Não fique preocupado, permaneçam na palavra. Não lhes importem pela burla. Poderão ser chamados de aleluias ou o que quer que queiram chamá-los, mas permaneçam aí. Mantenha-se firme diante de qualquer coisa que possam falar de vocês. O nosso irmão Jim Poole, falaram com ele que se tu vais te batizar numa igreja, por que tu não procurastes uma igreja importante? Mas ele viu a luz. Mais são os filhos dos injustos do que dos justos, ou que os justos. Quão poucos somos? Quão poucos existiam nos dias de Noé, nos dias de Sodoma? Quão poucos são os justos? Que muitos, a prostituta tem muitos. Todos são bastardos. Prostituta produz prostituta. O cachorro produz cachorro. O Cristo produz ungidos. A Bíblia produz justos. Temos que suportar o fato de que somos um grupinho. Que maravilhoso. Vejam, olhem, o Cristo, o que é ungido, que é o Messias, produz o quê? Produz ungidos. Portanto, consequentemente, hoje o Cristo Messias ungido está produzindo ungidos. Vimos as condições, os pré-requisitos para que a promessa ou bênção tenha o efeito ou sucesso. E isso ele falou em alguns parágrafos anteriores e podemos colocar esse tema nesta pequena conversa, preenchendo as condições ou os pré-requisitos para que a promessa ou bênção surja ou tome ou receba o efeito, seja eficaz, ou para que se cumpra, para se torná-lo mais simples, preenchendo os pré-requisitos para que a promessa ou bênção seja recebida. Por aí, mais ou menos, podemos colocar esse tema nesta pequena conversa. Que Deus os abençoe e os guarde. E já amanhã estaremos na atividade de amanhã, onde esperamos grandes bênçãos da parte de Deus e assim cresçamos e muita palavra se encarne em nossos corações. Que Deus os abençoe, guarde e continue passando um dia feliz, cheio das bênçãos de Deus.